Senhor criou. Por favor, Deus, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fala forte. Fala de uma forma única. Fala de uma maneira que não haja dúvidas de que quem está falando é o Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Me permita ser apenas um instrumento. Assim como esse microfone que está na minha frente, seja eu, Deus, nas tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar cada pessoa agora, pelo poder da sua palavra. Porque eu não sei quem está me ouvindo, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece todas as coisas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos abençoa com a tua palavra. Por favor, me usa com ousadia, com graça, com intrepidez, com sabedoria. Não me deixe falar com emoção, não me deixe falar pela razão, mas seja através da tua unção, Pai. Em nome de Jesus, eu me humilho debaixo da tua potente mão. Eu te imploro, Senhor, glorifica o teu nome. E já pela fé, certo de que o Senhor sempre ouve e responde a nossa oração, porque o Senhor é um Pai de amor. Eu já quero atribuir ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Essa é a palavra de Deus aqui no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra cujo tema é rejeitado por Deus. Eu quero que você preste muita atenção, porque essa palavra mudou a minha vida. Como eu disse aqui outras vezes, essa palavra mudou a minha maneira de ser, minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de sentir. Porque através dessa palavra eu pude conhecer melhor quem Deus é. E também pude conhecer a expectativa de Deus a meu respeito. Então, o texto nos deixa claro a rejeição de Deus a Saul. Isso é um fato. Se você for ler todo o capítulo 15 aqui, você vai perceber que havia uma ordem de Deus ao rei Saul. Deus usou o profeta Samuel para poder falar com Saul acerca de uma guerra que eles deveriam empreender contra o povo de Amaleque, os amalequitas. E Deus lhes dá ordens muito claras e muito específicas. Mas a gente percebe que, você vai ver daqui a pouco, que Saul não foi fiel à palavra de Deus. Então, nesse versículo que nós acabamos de ler, Deus está, através do profeta Samuel, dizendo a Saul o que ele estava sentindo por Saul. Então, ele está dizendo assim: olha, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Isso é muito sério, porque é óbvio que todos nós queremos ser aceitos por Deus. Todos nós. Mas, embora todos querem ser aceitos, infelizmente, muitos estão sendo rejeitados. Porque Deus não pode aceitar aqueles que rejeitam a sua palavra. Isso é inaceitável por Deus. Nada justifica rejeitarmos a palavra do nosso Deus. Porque se rejeitamos a palavra de Deus, Deus também nos rejeita. É isso que o texto está dizendo. Se nós rejeitamos a palavra de Deus, automaticamente nós estamos atraindo para nós a rejeição de Deus. Infelizmente, muitas pessoas conhecem pouco ou nada sobre a Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual de instrução do Criador para a sua criatura. A Bíblia são as regras de Deus para viver uma vida feliz e eterna. Uma vida bem-sucedida, uma vida que agrada ao Senhor. Mas a gente percebe que Saul rejeitou a palavra de Deus. E por causa disso, o profeta Samuel disse para ele: olha, porque você rejeitou a palavra de Deus, Deus rejeitou você. Deus rejeitou você porque você rejeitou a palavra de Deus. Talvez você está nos ouvindo aqui hoje. Quem sabe você é uma pessoa que tem rejeitado a palavra de Deus.
Mas Deus permitiu que você estivesse ouvindo essa programação, porque Deus te ama, Deus quer te alcançar. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Você já se interessou em conhecer a palavra de Deus? Infelizmente, na religião, o que mais existe, desculpa a expressão, mas vou ser muito honesto, São Marias vai com as outras. Ah, eu sou da religião do meu tataravô. Mas você sabe a palavra de Deus, você conhece o caminho de Deus, você sabe o caminho que está andando, que não basta ser religioso, é preciso conhecer, entender e praticar a palavra do Senhor. Então, o que eu acho interessante é que aqui o texto não está dizendo assim, olha, Deus te rejeitou porque você rejeitou a religião, porque você rejeitou a denominação tal. Não, o texto está dizendo, olha, Deus te rejeitou porque você rejeitou a palavra de Deus. Então quem sabe, você é uma pessoa que ignora a palavra de Deus. Se chama você para pegada, você não pensa duas vezes, mas se chama para ir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, Deus que luta. Se é para ler qualquer livro, para você não tem dificuldade, mas se é para ler a Bíblia, meu Deus. Eu me lembro que quando comecei a ler a Bíblia, meu pai, sendo instruído por outras pessoas, me disse uma vez, meu filho, pare de ler esse livro, você vai ficar doido. Falei, meu Deus, de onde que veio isso? Falei com meu pai, mas quem falou isso para o senhor? Esse livro transformou minha vida, pai. O senhor sabe que eu passava o final de semana na rua, usando, vendendo drogas, roubando, cometendo diversos crimes. Como que esse livro está me enlouquecendo? Eu conheci a verdade me libertou. Essa palavra mudou a minha vida e mudou para melhor. Mas tudo isso começou a acontecer quando eu parei de rejeitar a palavra, quando eu me aproximei da palavra. Então hoje eu quero te perguntar, que tipo de pessoa você é? Uma pessoa que ama a palavra de Deus? Ou uma pessoa que tem rejeitado ela? Porque com as nossas atitudes é que nós dizemos a verdade. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então como é que está o nosso coração? Jesus disse, aquele que me ama, pratica a minha palavra. Como que você vai seguir aquilo que você não conhece? Como que você vai obedecer o que você não sabe? Como que você vai praticar uma palavra que você não faz nem ideia do que é? Ah não, porque eu ouço os outros falar. E se os outros estiverem falando errado? E se eu que estou falando aqui estiver falando tudo errado? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. O que mudou a minha vida foi parar de rejeitar e começar a conhecer a palavra de Deus. A partir daí, você pode andar por um caminho seguro. Você não faz o que os outros estão fazendo ou porque os outros estão fazendo. Você faz porque está escrito. Lembra de Jesus? Não sei também se você conhece, mas se não, se você tem uma Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia depois, no capítulo 4 de Mateus, você vai ver lá a tentação de Jesus. Jesus passou por uma tentação e por 3 vezes ele venceu o diabo que o tentou, usando a seguinte expressão, está escrito. Jesus enfrentou o inferno, Jesus enfrentou o diabo, não é com filosofias inúteis não. Ele enfrentou o inferno, foi com base nas escrituras sagradas. Como é que você quer vencer o mal? Pastor, minha vida está uma desgraça, é maldição, é coisa ruim, é praga, é um monte de trem. Mas como é que sua vida vai melhorar se você continua rejeitando a palavra de Deus? Se você despreza a palavra de Deus? Aí vai ficar difícil. Então, nós percebemos que infelizmente Saul rejeitou a palavra do Senhor. E por causa disso, Deus rejeitou Saul. Então, entenda uma coisa. Deus não aceita aqueles que rejeitam a sua palavra. Deus não recebe aqueles que desprezam a sua palavra. Isso é um princípio bíblico. Ontem eu falei sobre o tema, queres ser aceito? Se você quer ser aceito por Deus, se você não quer ser rejeitado por Deus, você tem que parar de rejeitar a palavra de Deus.
Então, eu quero mostrar para você aqui por que Saul rejeitou a palavra do Senhor. Embora não há justificativas para isso, é o que nós vamos ver, mas existem aqui 3 razões que levaram Saul a rejeitar a palavra de Deus. 3 razões. A primeira delas, ainda no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, versículo 3, olha para você ver, diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Agora o verso 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo o destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha para você ver, a primeira razão, o primeiro motivo que levou Saul a rejeitar a palavra do Senhor é que, infelizmente, ele considerou valioso aquilo que para Deus era desprezível. Primeira razão que levou Saul a rejeitar a palavra de Deus: ele considerou valioso aquilo que para Deus era desprezível. Irmãos, o texto é muito claro. Deus havia dado uma ordem. Este povo aqui, às vezes quando a gente lê o texto, fala, mas Deus é ruim, e não sei o quê. Mas a história dos amalequitas, eles eram um povo terrivelmente mau. Quando o povo de Israel foi liberto por Deus ali do Egito, enquanto eles estavam passando ali pelo deserto, os amalequitas se reuniram, aproveitando que o povo não tinha como guerrear, não tinha como lutar, o povo estava com sua família, e eles começaram a matar os israelitas. O texto bíblico diz que eles deixaram várias mães sem filhos, várias esposas sem maridos, várias crianças sem pais. E Deus falou agora para Saul: Saul, eu quero que você vá lá nos amalequitas e passa o cerol em todo mundo, mata todo mundo, destrói tudo que eles têm. Mas o texto diz, queridos, que quando Saul chegou lá, ele preservou o rei dos amalequitas e os melhores animais, o melhor do gado, o mais saudável. Ele preservou tudo, porque para Saul o rei era o troféu. Os animais, eles eram ali recompensas. Eles achavam que eram uma recompensa pela guerra que eles tiveram. Eles achavam que mereciam aquele troféu. Depois eles vêm com desculpa, falando que ia dar para Deus. Coisa nenhuma. No coração deles, o fato é que eles cresceram o olho naquilo que era desprezível para Deus. Infelizmente, Saul considerou valioso aquilo que para Deus era desprezível. Às vezes, queridos, nós ficamos entre a cruz e as vantagens proibidas. Deus tinha proibido eles de manter alguém vivo e de tocar, de trazer qualquer coisa que pertencesse àquela terra. Mas eles não fizeram tudo o que Deus mandou. Nós precisamos aprender que não existe meia obediência. Ou nós somos obedientes ou não. Olha para você ver no versículo 13 e 14, diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? Olha para você ver. Saul ainda vem falar com o profeta: não, eu executei as palavras do Senhor. E o profeta questiona ele: como assim você executou as palavras de Deus? E esses animais que eu estou ouvindo aqui?
Nós tivemos aqui a pastora Maria Geralda, que pregou uma palavra tão tremenda, e ela falou exatamente sobre isso aqui. Sabe, o pecado é barulhento, a nossa desobediência é muito barulhenta para o ouvido de Deus. A nossa rebeldia, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, o nosso pecado faz barulho no ouvido de Deus. Não tem como esconder a nossa rebeldia. Não existe obediência pela metade. Saul fez quase tudo que Deus mandou. Mas olha, aprenda uma coisa, para Deus o quase não é suficiente. Para Deus não. O texto diz, no versículo 19, porque pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Meu Deus, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tem uma frase que é muito usada em vários comércios. Eles colocam câmeras ali e colocam ali um adesivo escrito assim: sorria, você está sendo filmado. Talvez Saul não fazia ideia que Deus estava filmando as suas atitudes. Talvez você, ouvinte, não faz ideia que Deus tem filmado as suas atitudes. Você que tem falado aí que tem praticado toda a palavra de Deus, mas você sabe que isso não é verdade. Quantas pessoas vivendo uma vida dupla, quantas pessoas rejeitando, desprezando os ensinamentos de Deus, a palavra do Senhor. Como você vai querer ser aceito por Deus vivendo uma vida de desobediência? Entenda uma coisa: o prazer de Deus é a nossa obediência integral. Olha o verso 22, o que diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Qual que é o maior prazer de Deus? Em que se obedeça a sua palavra. Você quer gerar prazer no coração de Deus? Você quer agradar a Deus? Sabe, você quer provocar um sorriso na face de Deus? Começa a obedecer a palavra dele. Esse é o caminho. Então, Saul foi rejeitado porque rejeitou a palavra de Deus. Ele rejeitou por quê? Porque ele considerou valioso aquilo que para Deus era desprezível. O que é mais importante para você? O que é mais valioso para você? A palavra de Deus? Ou outras coisas? Outros benefícios, ainda que são proibidos, ainda que são fora da lei, ainda que são errados. A Bíblia diz que os homens se tornariam mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Saul olhou para aquele gado, olhou para aquele rei e pensou: olha, eu vou apresentar ali o meu troféu. Aqui, esse era o rei dos amalequitas, está aqui derrotado, vencido. Talvez Saul pensasse até numa futura aliança. Pegou, olhou para aqueles animais. O texto diz que aquilo que era desprezível, aquilo que era vil, ou seja, aquilo que não prestava para nada, eles destruíram. Mas aquilo que na opinião deles tinha qualidade, eles se negaram a fazer o que Deus mandou. Por que você está rejeitando a palavra de Deus? O que é tão importante assim para você? Eu me lembro que quando comecei a conhecer a palavra de Deus, eu pensei assim: gente, mas esse negócio de seguir a palavra de Deus, como é que eu vou fazer? Vou ter que parar de traficar? Olha para você ver. O tráfico para mim era valioso, enquanto que para Deus era desprezível. Às vezes o pecado é valioso para nós mesmos, mas a gente sabe que aquilo é desprezível para Deus. Então a gente tem que fazer uma escolha. Ou nós vamos rejeitar o pecado, ou nós vamos rejeitar a palavra de Deus. Ou nós vamos fazer tudo o que Deus está mandando, ou então nós vamos ser rejeitados por Ele, porque quase tudo não é suficiente não.
Então para de ficar se justificando aí. Não, mas eu estou quase lá, sabe? Eu sei que tem algumas coisas ainda que está faltando na minha vida, tem algumas coisas erradas, mas eu estou chegando lá, eu estou quase lá. Para de conversa fiada, meu irmão. Pode enganar o homem, você pode se iludir, mas como é que você vai enganar a Deus? Em segundo lugar, por que Saul rejeitou a palavra do Senhor? Olha para você ver no capítulo de número 13, versículo 11, diz assim: Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha para você ver. Por que Saul rejeitou a palavra do Senhor? Porque ele se deixou influenciar pelas circunstâncias difíceis. Segundo lugar, ele se deixou influenciar pelas circunstâncias difíceis. O texto diz no capítulo 13 que uma multidão numerosa como a areia à beira do mar se reuniu, uma multidão de filisteus. O exército filisteu se reuniu e veio contra o rei Saul, contra o exército de Deus. E Saul sabia uma regra básica, de que o sacrifício deveria ser oferecido pelo sacerdote, que naquela época era papel de Samuel, o profeta Samuel. Ele tinha tanto o papel profético como o papel sacerdotal. Ele não podia fazer aquele sacrifício. Mas o texto diz que ele espera 7 dias, porque Samuel está demorando. Ele então vai lá e viola o que está escrito na palavra de Deus e oferece o sacrifício. Ele acaba de oferecer o sacrifício. O profeta chega e fala: o que você fez? Por que você desobedeceu a palavra do Senhor? Por que você não praticou os mandamentos do Senhor? Porque o Senhor iria confirmar o seu reino. Mas porque você desobedeceu os mandamentos do Senhor, Deus te rejeitou e já escolheu outro melhor do que você para ser príncipe no seu lugar. Meu Deus, ele se deixou influenciar pelas circunstâncias difíceis. O texto diz que ele diz que foi forçado pela circunstância. Mas sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Não interessa a circunstância que nós estamos enfrentando, nós não temos o direito de desobedecer a palavra de Deus. Porque aqui o texto nos mostra que Deus não levou em consideração a circunstância que Saul estava enfrentando. A Bíblia diz que Deus o rejeitou. A gente não vê aqui Deus passando um paninho para Saul, dizendo: não, tudo bem, rapaz, o cara estava com medo, né? O inimigo era muita gente, dificuldade, estava desesperado, tudo bem. Então não é porque você está numa circunstância difícil que você está autorizado a fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Quando você assiste o noticiário, é muito comum o repórter perguntar a uma pessoa que está sendo preso por um crime que cometeu. Aí o repórter pergunta: mas por que você fez isso? É muito comum a pessoa falar de dificuldade que está enfrentando. Ah não, eu não tinha nada para comer, não tenho emprego, por isso que eu fui roubar. Quem foi que diz que as circunstâncias difíceis nos autorizam a desobedecer a palavra de Deus? A desobedecer as leis, as regras estabelecidas por Deus, as regras estabelecidas para o nosso convívio social. Então, no primeiro caso aqui, a gente vê que ele ficou entre a cruz e as vantagens proibidas. Agora a gente vê que ele ficou entre a cruz e a espada. Aqui sim vale o ditado. Mas ele deveria ter escolhido a cruz. Ele deveria ter escolhido a obediência. Ele deveria ter escolhido
obedecer a palavra de Deus. E em último lugar, por que Saul rejeitou a palavra do Senhor? Voltando ao capítulo 15, versículo 24, diz o texto assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ou seja, Saul rejeitou a palavra do Senhor porque ele queria agradar mais os homens do que a Deus. Ele queria agradar mais os homens do que a Deus. Às vezes, nós ficamos entre a cruz e a política. Às vezes, nós ficamos entre a cruz e a opinião pública. Saul queria ficar bem perante o povo, mas ficou mal com Deus. Cuidado com o ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado com isso. Porque o povo, todo mundo queria, mas Saul sabia que não podia. Então, para agradar o povo, ele deixou, mas acabou desagradando a Deus. Sabe, a Bíblia nos ensina que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agradar a Deus tem que ser a nossa prioridade, porque do que adianta agradar os homens se nós estamos desagradando a Deus? A vontade de Deus revelada em sua palavra jamais deve ser violada, ainda que a humanidade inteira exija isso de você. Ah, mas eu fiz isso porque fulano mandou. Ah, porque não sei quem pediu. E daí, meu irmão? Ah, porque a minha mulher pediu, porque a minha mulher falou que se eu não fizesse, ela ia separar de mim. E daí? Você vai separar de Deus por causa disso? Ah, meu marido falou. Seu compromisso tem que ser em primeiro lugar com Deus. Quem morreu na cruz por nós para nos salvar foi Ele. Saul foi levado pela opinião pública e se deu mal. Rejeitou a palavra de Deus porque ele estava mais preocupado em agradar os homens do que a Deus. Mas entenda uma coisa, querido: o nosso sucesso não depende da aprovação dos homens, mas da aprovação divina. Saul fez uma jogada que aparentemente, politicamente falando, ele fez um negoção. Porque ele pensou assim: gente, se eu fizer a vontade do povo, o povo nunca vai me rejeitar como rei. Porque olha que rei bonzinho, faz tudo que o povo quer. Mas ele esqueceu que não foi o povo que colocou ele no trono. Quem assentou ele no trono foi Deus. Nunca se esqueça disso. Você está onde está não é por causa do povo, não. É porque Deus tem te honrado, Deus tem te abençoado. Agora, onde você está, honre a Deus. Seja fiel, seja obediente. Então, por causa disso, Saul foi rejeitado por Deus. Porque considerou valioso aquilo que para Deus era desprezível, porque se deixou influenciar pelas circunstâncias difíceis e porque queria agradar mais os homens do que a Deus. Deus abençoe você.